Então, a ideia de hoje é a gente falar sobre transferências de matéria e de energia nos ecossistemas. Então, como a matéria e, consequentemente, a energia, elas vão transitando de um nível trófico para outro, de um ecossistema para outro, de uma esfera, da hidrosfera, da atmosfera, para outra. Então, toda a ciclicidade da energia e da matéria dentro dessas diferentes esferas dos ecossistemas. Sempre que a gente vai falar sobre trânsito de matéria e energia dentro dos ecossistemas, é inevitável a gente começar falando sobre a questão da cadeia alimentar. O que a gente define em biologia como cadeia alimentar? Vai ser uma sequência de seres vivos, na qual uns comem aqueles que o precedem, ou seja, uma sequência que eles vão sendo comidos uns pelos outros, né, antes de serem comidos por aqueles que os seguem. Então, qual é a sequência? A cadeia alimentar vai me dizer qual é a sequência, né? Quem come o quê, né? E quem vai ser comido por o quê. Tá? Sempre você tem, né? Com exceção dos vegetais, né? Você não produz o seu próprio alimento, né? Os outros é que vão produzindo. Então, como é que a gente começa o esquema, o desenho de uma cadeia alimentar? A gente sempre vai começar por aqueles que produzem o seu próprio alimento, que é o caso dos vegetais vivos, porque eles são fotossintetizantes, né? Eles têm essa capacidade de produzir o seu nutriente, de converter, eles próprios convertem a matéria mineral em matéria orgânica, que eles vão ser, então, comidos, né? Eles são chamados produtores primários, eles vão ser comidos pelos animais que se alimentam de plantas, os herbívoros, ou também podemos iniciar uma cadeia alimentar por matéria orgânica morta, tá? Sendo a base da cadeia alimentar a matéria orgânica morta, que vai ser consumida por seres denominados detritívoros. O que é detritívoros? Aqueles que se alimentam de detritos, que vai ser fungos, bactérias e alguns insetos, tá? Um desses dois, né, ou matéria orgânica viva fotossintetizante, ou matéria orgânica morta, que vai ser a base de uma cadeia alimentar, que vai ser o início, né, vai ser a fonte de alimentação dos outros. Porque a matéria orgânica morta, ela já está pronta, né, tudo bem que não está convertendo seu próprio alimento, mas ela já está pronta, né, isso já foi feito antes. Então, quais são os nomes que essa turma vai receber nos diferentes níveis hierárquicos dentro de uma cadeia alimentar? Nós temos os organismos produtores, que são os vegetais clorofilianos fotossintéticos, então os seres capazes de fazer fotossíntese, capazes de converter a energia solar e a matéria mineral, né, que seria a água e dióxido de carbono, convertendo em glicose e oxigênio. Tá? Então, quem converte energia solar e matéria mineral em matéria orgânica. Esses são os produtores. Depois dos produtores, quem consome a partir dos produtores são chamados consumidores, ou seja, são aqueles que não produzem o seu próprio alimento. E aí, a gente vai diferenciar os consumidores... Ai, caiu uma sacola aqui, que susto! É um tal nessa mesa aqui, essa mesa fica toda hora virando ou mesa de saboaria, ou mesa de costura, ou mesa de trabalho. Então fica toda hora trocando os itens que estão em cima dela. Tá, onde é que eu tava? Aqui. Então quem come um produtor é chamado de consumidor, mas também tem gente que come consumidores. Então a gente vai diferenciar dentro da cadeia em diferentes níveis. Diferenciar em diferentes níveis é ótimo, né? Então, diferenciar as ordens dos diferentes consumidores. Então, quem consome os produtores, né? Ou seja, quem come vegetais são os herbívoros. Quem consome os herbívoros são os carnívoros, porque os herbívoros por si só eles já são feitos de carne. E a partir daí, né, terceira, quarta ordem são todos carnívoros, porque você já está, né, se alimentando de carne, tá? E depois a gente tem por fim, quando ocorre
a morte, nós temos os seres decompositores, que são aqueles que vão reconverter a matéria orgânica em matéria mineral. Então, primeiro, lá no começo, os produtores converteram dióxido de carbono e água em glicose e oxigênio. Os decompositores vão fazer o contrário. Eles vão pegar oxigênio e glicose e vão reconverter isso em água e dióxido de carbono, que vai parar no solo e vai parar no ar. Tá? Então, esses são as bactérias e os fungos. Professor, as baratas a gente poderia colocar entre os decompositores? Tecnicamente, não. Tá? A gente chama as baratas de detritívoros, que elas se alimentam de detritos, mas quem é decompositor mesmo é aqueles que vão fazer o contrário dos produtores. Então, se o produtor ele converte matéria inorgânica em orgânica, o decompositor é aquele que faz o contrário. É aquele que converte matéria orgânica em inorgânica, aquele que vai pegar a glicose, a gordura, o whatever que tem ali no cadáver e vai reconverter em água e dióxido de carbono. Tá? Quantos níveis pode ter uma cadeia alimentar? Tecnicamente, teoricamente, quer dizer, poderia ter muitos. A gente seria infinito, né, a quantidade de alimentos que a gente poderia, né, comer uns sobre os outros. Mas na prática, dificilmente você vai ver um consumidor de quarta ordem. Então você tem consumidor de primeira ordem, consumidor de segunda ordem, consumidor de terceira. Dificilmente você vai ver quarta, mais dificilmente ainda você vai ver quinta ordem de consumidores, né? O carnívoro do carnívoro do carnívoro do carnívoro, esse tipo de coisa. Tá? Por quê? Como a gente vai ver na aula de hoje. Não vale a pena o ecossistema ele não conseguiria produzir tanto alimento assim a ponto de chegar numa cadeia com tantos níveis assim. E não precisa. Né? A gente tem uma natureza extremamente diversa, então a quantidade de alimento disponível por aí é bastante grande, a gente não precisa se alimentar de coisas muito específicas, a gente pode ter uma variedade maior. Né? Via de regra, quem come carne tem um hábito alimentar um pouco mais diverso, assim, né? Come vários tipos de carne. Então não preciso ter um alimento muito específico. E como a gente vai ver, a questão da energia. Cada nível trófico que a gente vai passando, existe um gasto de energia, existe uma perda energética que não tem sentido eu consumir um alimento que tá gastando tanta energia assim do ambiente. Né? Se eu fizer isso, o ecossistema não vai conseguir sustentar minha própria espécie, percebe? Mais ou menos assim. A gente pode trabalhar com muita energia e pode trabalhar com pouca energia. Sempre na natureza vai ser essa busca pela eficiência energética. Quanto menos energia for necessário para sustentar você, animal, melhor. O ecossistema tem que trabalhar menos para te sustentar. Se é um ser que ele exige demais, que ele exige muito alimento, que ele exige muita energia de um ecossistema, ele não vai se manter muito tempo na Terra, ele logo vai se extinguir. Nenhum ecossistema aguenta ficar sustentando alguém que tenha muita exigência, tá? Então, por isso que você não vai ter, né, muitos níveis dentro de uma cadeia trófica, mas isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. O que a gente está habituado a ter no nosso conhecimento de cadeia alimentar são as chamadas cadeias de predadores, ou seja, que um vai comendo o outro, né? Um vai servindo de alimento para o outro, ou seja, você precisa matar o anterior para poder se alimentar. Por isso que são as cadeias de predadores, onde ocorre essa relação de predação. A cada nível que eu vou passando dentro da cadeia, eu vou tendo uma redução do número de seres, tá? E eu vou tendo também um aumento do tamanho deles, tá? E também em menor número. Por que isso?
Porque cada nível trófico que eu vou passando, eu preciso de uma quantidade maior no nível anterior para me alimentar. Quantos coelhos uma raposa, um lobo consegue comer na vida toda? Então, pensa o lobo e o coelho, para ficar um exemplo bem clássico aí. Quantos coelhos um lobo come durante a vida toda? Não faço ideia, mas vamos imaginar. Sei lá, 200 coelhos ao longo de uma vida? Vamos chutar. Então, é necessário que o ecossistema produza 200 coelhos para conseguir alimentar um único lobo, tá? Então, cada nível que você vai passando, né, o consumidor de primeira ordem, o consumidor de segunda ordem, de terceira, de quarta ordem, cada vez mais eu preciso, né, o nível anterior tem que conseguir sustentar esse ser, tá? Se não conseguir sustentar, aí o predador vai se extinguir. Outra coisa interessante também é que aquele que é predado, né, aquele que é presa, ele também tem uma taxa de reprodução maior. Tá? Ele tem cios menos espaçados, ele tem mais gestações em períodos menores de tempo, ele produz mais filhotes. Tá? Maior parte dos seres vivos que vão servir como alimento para um predador são os filhotes. Tá? Então sempre vai nascer um monte a mais, né, mais fraquinhos eventualmente, que esses vão ser os comidos pelos predadores. É meio triste isso para quem cria animais em casa, né? Porque quando eles dão cria, a gente vê que eles têm umas taxas de sobrevivência às vezes muito baixas, né? Você precisa realmente cuidar muito bem deles para que todos de uma ninhada consigam sobreviver. Mas é assim a natureza, né? A gente sempre produz mais em excesso, né? Os predados produzem mais em excesso justamente porque vai servir de alimento para um predador. Então, cada nível que você vai passando, os seres são maiores, são em menor número e tem um potencial de reprodução menor também. Sempre do nível anterior ao seu, tem um potencial de reprodução maior. Porque pensa, se o lobo se reproduzisse igual aos coelhos, não ia ter alimento para todos os lobos. Então, a taxa de reprodução do lobo ela vai ser menor do que a taxa de reprodução do coelho. Já as cadeias de relação parasitária, acontece o contrário. Então, se você tem um que é o parasito de um, aí o outro é parasito do parasito, e o parasito do parasito do parasito, tá? Aí acontece o contrário. Os seres vão ser, a cada nível que você passa, vão ser progressivamente menores e em maior número. Então, vamos imaginar que você tem um animal, esse animal tem um verme como parasita dele, esse verme vai aparecer, então, em muito mais número, né? São vários vermes dentro desse animal. Aí, nesse verme, tem uma bactéria, que é parasita dele. Então, tem muitíssimos mais bactérias, né? Em número de indivíduos, tem muitíssimas bactérias dentro de um verme, e, por sua vez, né, esse verme aparece em grande quantidade também dentro desse animal. Só que aí eu tenho também um vírus, né, que vai ser parasita dentro dessa bactéria. Então, a quantidade de vírus que vai ter ali se hospedando na bactéria, que vai se hospedar no verme, que vai se hospedar no animal. Então, o único animal ele consegue fazer aí uma relação parasitária, né, de milhões e bilhões e bilhões e milhões e milhões de indivíduos. Tá? E sempre diminuindo o tamanho também. E aumentando a sua carga reprodutiva também. Tá? Então, a cadeia de parasito ela vai ter todas as características ao contrário da cadeia de predadores. Certo até aqui? Seguindo, então. A posição em que você... Oi, quem me chama? A posição em que você está no nível trófico, ou a posição em que você está na cadeia alimentar, é denominada de nível trófico, ou seja, em que nível você se alimenta, tá? Isso pode variar bastante, por quê? Porque eu tenho seres, principalmente, né, os carnívoros um pouco maiores,
de tamanho e em maior posição dentro da cadeia, eles podem ter uma dieta mais variada. Então, tipo, se ele pode consumir um organismo que é herbívoro, como ele pode também, eventualmente, consumir um carnívoro. Vou mostrar aqui o exemplo que vai ficar mais claro para vocês. Vou mostrar o esqueminha. Aqui. Então, a gente tem os organismos produtores, que são os vegetais. Eu tenho os consumidores de primeira ordem, que são os herbívoros. Tá? Depois eu tenho os consumidores de segunda ordem, que são aqueles que consomem os herbívoros, que já são carnívoros, né? E depois eu tenho os consumidores de terceira ordem, que são os carnívoros de carnívoros, ou seja, eles se alimentam daqueles que se alimentaram de carne. Agora, se você for observar que os consumidores de terceira ordem, eles não necessariamente estão consumindo alguém da segunda ordem. Tá? Pega aqui, por exemplo, o gavião. O gavião come o lagarto, que comeu o inseto, que comeu a planta. Então, nessa relação, o gavião, ele é consumidor de terceira ordem, porque ele está consumindo um carnívoro, né? O carnívoro é o lagarto e o herbívoro é o inseto. Tá? Então, aqui, o gavião, ele vira um consumidor de terceira ordem. Mas, o gavião, ele também come coelho. E o coelho é herbívoro, ou seja, o herbívoro é um consumidor de primeira ordem. Então, nessa relação planta, coelho, gavião, o gavião é um consumidor de segunda ordem e não de terceira. Mesma coisa vai valer aqui para onça. A planta é comida pelo rato, o rato é comido pela raposa e a raposa é comida pela onça. Então, a onça é um consumidor de terceira ordem. Mas a onça também pode comer o coelho direto, tá? Sem ter que passar pelo algum predador do coelho, tá? Então, você vai ter aqui que a onça, ela vai estar consumindo, ela vai estar se mostrando como um consumidor de segunda ordem. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente define? O gavião, a onça, eles são consumidores de segunda ordem ou de terceira ordem? As duas coisas, tá? Por isso que a gente, hoje em dia, a gente até evita falar o nome de cadeia alimentar, porque esse nome de cadeia alimentar pressupõe que exista uma lógica meio estanque. É uma lógica que não vai mudando, ó, sempre fulano vai ser comido pelo beltrano, que vai ser comido pelo cicrano. Não é assim. A gente tem bastante diversidade alimentar no reino animal. Então, a gente usa mais o termo, hoje em dia, teias alimentares e não cadeias alimentares, justamente porque na hora que você vai desenhar o esquema de alimentação, fica tudo emaranhado como se fosse uma teia mesmo. Tá? Não fica uma cadeia, não fica linear o desenho. Ele fica todo emaranhadinho, tá? Tranquilo até aqui? Agora a gente passa para o conceito de pirâmides ecológicas. O que vem a ser uma pirâmide ecológica? É um desenho esquemático que vai mostrar a quantidade de um indicador biológico em relação aos diferentes níveis tróficos. Então, eu vou representar nesse desenho em formato de pirâmide a quantidade que eu tenho de energia, de indivíduos, de biomassa, de qualquer indicador biológico que eu vou querer mostrar entre os diferentes níveis tróficos aí da teia alimentar. Tá? Tecnicamente, você deveria ver a pirâmide sendo uma pirâmide, né? Então, uma base mais larga e um topo mais estreito. Então, se eu tenho aqui, vamos lá, que a gente estava falando aqui desses níveis tróficos. Então, eu teria que produzir muitíssimas verduras para alimentar alguns coelhos, para alimentar uma onça. Então, eu teria que, quando a gente está falando de indivíduos,
né, falando da pirâmide de números, ou seja, da quantidade de seres que tem que ser produzida, tem muitíssimo mais verdura sendo produzida para muitos coelhos, para poucas onças. Tá? Então, o número de indivíduos, a cada nível trófico que eu vou passando, o número de indivíduos ele vai sendo reduzido, fazendo com que esse desenho ele tenha realmente o formato de uma pirâmide. Nesse esquema aqui. Tá? Então, eu teria 1000 plantas, que são os produtores. 1000 plantas conseguem alimentar 300 gafanhotos, que são os consumidores primários. E 300 gafanhotos conseguem alimentar 20 aves, que são os consumidores secundários, são os carnívoros. Tá? Então, fica com o formato de uma pirâmide mesmo. Você vai ter a base mais larga, né, e vai afunilando em direção ao topo. Tá? Só que, né, nem sempre a pirâmide de números ela vai se mostrar como o formato de uma pirâmide mesmo. Tá? Por quê? Porque você pode estar negligenciando o tamanho do indivíduo. Aqui, quando eu estou falando de plantas, gafanhotos e aves, né, eu posso ter assim, o gafanhoto é menor do que a ave. Tá? Mas não necessariamente quem está na base da cadeia alimentar é menor do que você. Eu posso ter que uma planta, porque o que é planta? Cara, uma sequoia é uma planta. Uma grama é uma planta. Então, tipo, tudo é planta. Mas isso varia bastante de tamanho. Então, eu posso ter que 3 IPs, que seria aqui nesse nosso exemplo, 3 IPs, né, 3 indivíduos, IPs, conseguem alimentar 1000 besouros. Tá? Um IP é um negócio muito maior do que um besouro. Tá? Então, a pirâmide de números, ela não considera o tamanho do ser, ela só leva em consideração a quantidade de indivíduos. Então, 3 IPs alimentam 1000 besouros, que por sua vez 1000 besouros são capazes de alimentar 20 aves. Então, você tem que a pirâmide ela pode estar aumentada, dilatada aí no meio ou no topo, whatever. Tá? Sem considerando aí somente, se você considerar somente o número de indivíduos e não o tamanho deles. Tá? Via de regra, nos ecossistemas, a gente vai ter que os animais de menor tamanho, eles são mais numerosos, são os que se reproduzem mais depressa, como a gente tinha falado no exemplo do lobo e dos coelhos. Tá? Quanto menor o animal, ele vai ter, então, um poder nutritivo menor, vamos dizer assim, né? A quantidade absoluta, não relativa, a quantidade absoluta de nutrientes que ele fornece é menor se ele é pequeno, portanto, ele tem que ser produzido em maior quantidade na natureza para poder alimentar todos os que vão vir depois dele no nível trófico. E vão se reproduzir mais depressa também pelo mesmo motivo, para conseguir garantir que exista seres suficientes para conseguir alimentar todo mundo que vem nos próximos níveis. Tá? Quando a gente está falando de carnívoros, tá? Pensar, o cara come carne, mas não é qualquer coisa que ele come. Né? Ele pode ter alguns alimentos preferenciais, alguns ocasionais, né? Na hora que ele está com fome mesmo. Né? Mas para todo carnívoro, existe um limite mínimo e um limite máximo de presa que ele pode comer em termos de tamanho. Tá? Então, ele come animais a partir de um determinado tamanho e no máximo daquele tamanho. Como assim? Tá? Vamos imaginar uma onça. Né? Onça come elefante? Que eu saiba, não. É mesmo porque não vivem no mesmo ecossistema. Vamos pegar um exemplo africano aí, é o tigre. Melhor. O tigre, ele vai conseguir comer um elefante? Um leão vai conseguir comer um elefante? Não. Tá? Tamanho é mais complicado. Talvez, né, se fosse uma estratégia, as estratégias de caça, elas mudam isso, como a gente vai ver. Tá? Mas você não come um negócio que é muito maior do que você. Se você caça em grupo,
Até vai. Até vai você conseguir matar, né? As estratégias de caça fazem com que você mate um animal, você caçando em grupo, você consegue matar um animal bem maior do que você, mas você também vai distribuir esse alimento. Você não vai consumir isso tudo sozinho, percebe? Todos os animais que caçam em grupo, eles também se alimentam em grupo. Então a regra continua valendo, do tipo, as leoas elas conseguem matar um antílope. Pode eventualmente ser maior do que elas. Mas elas vão dividir esse alimento. Então, tipo, cada uma delas vai comer um quarto de antílope. Então, de qualquer forma, elas estão comendo alguma coisa que é menor do que elas. Tá? Então, você pode até conseguir matar alguém que é maior do que você se você tem uma boa estratégia de caça. Mas para alimentação, não, né? Você vai sempre consumir algo que é menor do que você. Nem sempre, né? A jiboia, né? Às vezes. A gente fica impressionado, né, com as coisas que uma jiboia consegue comer, mas enfim. Mas assim como existe também um limite máximo do tamanho de seres que você consegue comer, existe também um limite mínimo. A gente não vai consumir também coisinha muito pequenininha, muito picadinha. Tá? Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho, eu não vou ficar correndo uma leoa. Qual o sentido de uma leoa ficar correndo atrás de rato? Ela precisa comer muito rato para levar pro marido, pros filhos, né? Ela precisaria caçar muito rato para conseguir se alimentar adequadamente. Ela não vai perder tempo fazendo isso, porque caçar também é uma estratégia que cansa. Né? A busca por alimento dentro do mundo animal, ela precisa de energia. Olha que coisa maluca, né? Para eu obter energia, eu preciso ter energia. Né? Então, não faz sentido eu perder tempo, eu perder energia, eu me cansar para ficar comendo coisinha pequena. Não. Né? Vale mais a pena eu investir um pouco mais de energia, eventualmente, para caçar um negócio grande, que vai me ter comida para 3, 4 dias aí, tranquilo. Tá? Então, eu sempre vou consumir, né, um negócio... Tem sempre um tamanho máximo de coisa que eu consigo comer, que geralmente é menor do que o meu corpo. Tá? E sempre tem também um mínimo, porque eu não vou ficar perdendo tempo comendo coisa pequena. Vou comer coisa que realmente garanta as minhas necessidades nutricionais. Tá? Me lembrando aqui dessa questão da estratégia de caça, então você consegue matar alguém que é maior do que você, através da estratégia de caça, ou através de venenos também. O emprego de venenos, a cobra vai ser o melhor exemplo disso, né? Através do uso de veneno, eu consigo matar uma presa que é muito maior do que eu, né? E ela vai me servir de alimento, se não inteira, pelo menos alguma parte dela. Então, por isso, as pirâmides de número, elas nem sempre vão ter esse formato de pirâmide. Temos também a pirâmide das biomassas. O que vai ser biomassa? É a quantidade de matéria orgânica viva, seja viva, seja morta, né, quando a gente está falando de decompositores, mas a quantidade de matéria orgânica, né, matéria produzida por um ser vivo. Então, aqui a gente teria uma pirâmide de biomassas aqui em gramas por metro quadrado. Então, um gramado, ele teria aí 10 mil gramas de gramas, né? Aí, nesses 10 mil gramas de grama, consegue alimentar 1.000 gramas de besouro. Essas 1.000 gramas... Não, besouro não. É um gafanhoto isso daí, tá cega? Então, essas 10 mil gramas de grama conseguem alimentar 1.000 gramas de gafanhoto. Essas 1.000 gramas de gafanhoto conseguem alimentar 100 gramas de sapo. E 100 gramas de sapo conseguem alimentar 10 gramas de gavião. Tá? Aqui exemplos hipotéticos só para a gente entender qual é a lógica. Sempre lembrando, né, que a gente vai, cada nível trófico, você vai diminuindo a quantidade de ser que você consegue sustentar. Ou seja, eu preciso de 100 gramas de sapo para conseguir alimentar 10 gramas de gavião. Ou seja,
um gavião que pese 1 quilo, meu Deus, quantos sapos a gente vai precisar? 1 quilo, eu vou precisar de 100 vezes 100, daria 10 mil? 10 mil gramas, então 10 quilos de sapo. É isso mesmo, 10 quilos de sapo para conseguir alimentar um gavião de 1 quilo. Por que isso? Porque que cada nível trófico que a gente vai passando vai diminuindo o tamanho, né, a quantidade de biomassa que é sustentada. Porque toda vez que você consome um alimento, nem todo ele vai se transformar no seu corpo. Você consome um alimento para quê? Para você ter energia para executar as suas atividades. Essa energia depois ela é dissipada para o espaço, ela vai para a atmosfera, é perdida pela Terra, volta para o universo, isso daí. Então você usa o alimento que você consome. Ele vai virar novas células para você, né? Os nutrientes vão virar novas células. A energia vai ser gasta para você exercer as suas atividades. Os nutrientes vão entrar para formar um novo ser se você estiver em período reprodutivo. Tá? Então você ingere alimento para conseguir produzir o seu descendente. Tá? Então, nem todo o alimento que você consome vai se transformar no seu corpo. Você está se renovando o tempo todo, né? E mesmo que seja do seu corpo apenas, as suas células elas estão se renovando todos os dias, né? Você vai trocando todo o seu corpo ao longo do tempo. A título de curiosidade, né? Cultura inútil. No ser humano, 98% dos átomos que compõem o corpo, pensa, todos os átomos que compõem o seu corpo, 98% dos átomos que compõem o seu corpo são trocados no período de 1 ano. Ou seja, a cada ano que passa, você tem praticamente um novo você, em termos materiais. E, no entanto, você continua sendo você. A gente vai trocando a matéria, a gente vai produzindo novas células, vão morrendo as nossas células, que elas vão sendo renovadas, e essa matéria vai sendo perdida pelos nossos excrementos, pela nossa respiração, isso vai voltando para a natureza. Então a gente precisa, a gente precisa consumindo muito alimento para a gente conseguir sustentar toda essa mudança que vai acontecendo no nosso corpo. Bom, basta você pensar no quanto você come por dia e no quanto você pesa. Ou melhor, né? Melhor a gente nem pensar nisso em termos de quarentena, né, gente? Tá terrível. Não, esquece que eu falei. Vamos mudar de assunto. Já pra lá. Bom, então isso significa que a pirâmide das biomassas, ela vai ser sempre um formato de pirâmide? E uma pirâmide que vai sempre reduzindo aí na mesma proporção? Não. Tá? Por quê? Alguns probleminhas aí envolvidos na representação de uma pirâmide de biomassas. Quando a gente fala dos ecossistemas oceânicos, você tem o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar, e você tem o zooplâncton, que são os animais que vão consumir o fitoplâncton. Dentro do oceano, a massa do fitoplâncton, ela é menor, curiosamente, ela é menor do que a massa do zooplâncton, em termos absolutos. Vamos imaginar, eu tenho 1 tonelada de fitoplâncton para cada 2 toneladas de zooplâncton. Professora, como é que é possível isso? Não dá a proporção. Até dá, sabe por quê? Porque isso significa que o fitoplâncton se reproduz demais. Demais. Ele tem uma mortandade muito rápida, um ciclo de vida muito curto. Então, assim que ele é produzido, ele rapidamente já é consumido. E o zooplâncton, ele não fica se alimentando o tempo todo. Ele fica nadando, ele fica passeando, fica conversando por aí, né? Então, ele não fica se alimentando o tempo todo. Então, dá tempo. Dá tempo do fitoplâncton se reproduzir entre uma refeição e outra. Mas esse é o fato. Eu tenho muito mais, em termos de massa, eu tenho muito mais zooplâncton dentro do oceano do que fitoplâncton. Então, como é que é isso, né? De que a base da pirâmide é sempre maior em termos de biomassa? Não.
não é sempre maior. Outra questão também é que nem todos os tecidos de um animal, eles têm o mesmo valor nutricional ou são aproveitados na alimentação, tá? Vamos pensar em ossos, chifres, cascos. Isso não é comido. Quando a leoa ela vai caçando a zebra, ela não come osso, não come o casco, né? Esses tecidos, embora sejam biomassa, né, ou seja parte do corpo do animal, não são aproveitados. Vai ficar ali, vai ser decomposto. Então, a biomassa que vai ser consumida pelo próximo nível trófico, ela é sempre menor, ela é bem menor do que o potencial, ou seja, do tamanho, efetivamente, do corpo que está morrendo para dar alimento para outro. E outra coisa que a gente tem que considerar também é que existe um tempo para um ecossistema conseguir se renovar. Um tempo para ele conseguir produzir a biomassa necessária para alimentar todos aqueles seres. Que é esse período de crescimento, a hora que a gente tem o período reprodutivo e a época em que os seres eles estão se desenvolvendo. Então, quando eu estou falando de biomassa de indivíduos jovens, né, às vezes o indivíduo jovem não vai ser aquele que vai ser consumido pelo carnívoro. Ah, professora, mas não são os filhotes que eles são caçados? Sim, né? Mas é aquilo, o filhote não pode ser tão pequeno assim, né? Porque senão ela cai naquele problema que a gente estava discutindo de que eu não posso comer coisa tão pequena, porque senão fica me dando trabalho, eu não posso ficar caçando coisa muito, muito pequenininha. Então, leva um tempo para o filhote adquirir, eventualmente, um tamanho que ele está ali adequado para ser pego por um predador. Então, a gente sempre tem esse delay aí entre o nascimento de um ser e o tempo que ele demora para alcançar uma biomassa útil para o ecossistema, para ele servir de alimento. Tá? Então, nem sempre a pirâmide das biomassas também vai ser proporcional. Agora sim, uma pirâmide que sempre, não interessa qual teia alimentar que você está falando, sempre vai ter o formato de uma pirâmide, vai ser a pirâmide de energia. Ou seja, quanto de energia cada nível trófico abriga e que seria, em tese, passível de passar para o próximo nível trófico. Então, a gente tem aqui uma pirâmide de energia dentro do oceano. Os organismos produtores, que é o fitoplâncton, aí uma massa de 36.380 quilocalorias. Essas 36.380 quilocalorias vão alimentar ao longo da vida os consumidores primários que, em conjunto, fornecem 596 quilocalorias para um peixe. Esse um peixe, ele fornecerá 48 quilocalorias para o ser humano que vai consumi-lo. Tá? Então, cada nível trófico que a gente vai passando vai reduzindo, sempre vai reduzindo a quantidade de energia. Por quê? Por causa disso que a gente acabou de falar. Que quando você consome um alimento, você está utilizando essa energia para fazer as suas atividades. Então, essa energia vai ser gasta. Ela não vai se converter em tecido armazenado, não vai se converter em glicose. Toda a energia que você consome não é toda convertida em glicose e em gordura, amém, que não é toda reconvertida, amém, que isso não fica todo armazenado no nosso corpo, tá? Ela é gasta. O simples fato de você estar vivo, você gasta energia, porque o seu cérebro está funcionando, o pulmão, o coração, tudo isso demanda energia para ser gasto, né? Viver, né? Crescer unha, crescer cabelo, tudo isso utiliza energia. Cara, esses dias eu vi uma estatística falando sobre eu reclamando que meu cabelo não cresce, né? Aí tava vendo ali no documentário falando que por dia o ser humano produz 40 metros de cabelo.
Eu falei, cara, nunca mais eu vou reclamar que o meu cabelo não cresce. O problema é que são muitos fios, né? Então são milímetros, são fração de milímetro que ele cresce por dia. Mas se você for contar, né, fração de milímetro para cada fiozinho que é produzido, são 40 metros de cabelo todos os dias, né? O que o corpo humano, né, um corpo humano saudável consegue produzir. Então isso gasta energia. Todas as nossas funções vitais, elas vão gastando a energia que a gente vai consumindo a partir dos nossos alimentos. Então, sempre cada nível trófico, você vai ter uma quantidade menor de energia que estaria disponível para o próximo nível trófico, né? Eventualmente, quem for comer esse nível trófico aí. Certo até aqui? Professora, Oi. será que as unhas elas seguem o mesmo ritmo ou seria um ritmo maior assim do que o cabelo? Das unhas com certeza é mais lento. É mais lento. Mas por quê? Porque as unhas, elas ocupam uma área, elas são menores, né? Mas elas ocupam uma área consideravelmente maior ali em cima do seu dedo. Então, se a gente está falando em metro linear, né, em termos lineares, a unha ela cresce menos. O problema é que ela tem uma área maior, né? Olha a área que ocupa uma unha, olha a área que ocupa um fio de cabelo. Sim. Né? Então, deve ser equivalente, assim, em termos de ordem de grandeza, deve ser equivalente, né? Porque a área de uma unha é maior do que a área de um fio de cabelo. Oi? Ela necessita. Sim, sim. Exatamente, porque ela ocupa uma área maior. Uhum. Nada. Agora a gente fala um pouquinho sobre os ciclos biogeoquímicos. O que são os ciclos biogeoquímicos? O trajeto que um determinado elemento indispensável à vida vai fazer pelos ecossistemas. Basicamente, quando a gente está falando de elementos ou substância, né, no caso da água, de elementos indispensáveis à vida, a gente está falando de carbono, de nitrogênio, de oxigênio, o fósforo e a água, que são os materiais necessários para produzir as substâncias básicas aí que constituem os seres vivos, que são a água propriamente, né, que não é orgânica, mas as substâncias orgânicas, que são os açúcares, as gorduras e as proteínas. Tá? As gorduras e os açúcares, elas são feitas de carbono, hidrogênio e oxigênio, e as proteínas e o DNA, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, vai entrar também o fósforo e o nitrogênio na sua composição. Então, começando aqui pelo ciclo do carbono, essa figura é retirada dos relatórios do IPCC, que eu utilizei para fazer o meu doutorado, se bem que esse daí já é o mais atualizado, esse daí é o de 2012, se eu não me engano. O próximo era para ter saído agora em 2020, né? Mas por causa da pandemia tá atrasado ainda. Tá? Então aqui a gente tem o ciclo do carbono, mostrando onde é que estão armazenados, a quantidade de carbono que está armazenada nos diferentes reservatórios do planeta e os fluxos que existem entre eles. Então, em preto, eu tenho aí a quantidade armazenada em cada uma das esferas do planeta, e em azul está marcadinho os fluxos, todos eles em gigatoneladas, né? Então, o armazenamento em gigatoneladas e os fluxos em gigatoneladas por ano, que vai sendo trocados. Quanto que é uma gigatonelada, professora? 1 bilhão de toneladas. Só para a gente ficar economizando zero aqui. Então, na atmosfera, nós temos 750 gigatoneladas de dióxido de carbono, na verdade, né, na forma de dióxido de carbono. Né, aqui está falando só da massa do carbono. Que mais? Todo o nosso estoque de combustíveis fósseis, a gente tem 4.000 gigatoneladas. A vegetação,
do planeta tem 610 gigatoneladas, os solos, 1.580 gigatoneladas de carbono nós temos armazenados nos solos do planeta. Quando a gente fala de potencial, de efeito estufa, do desmatamento, a preocupação, a gente sempre foca a preocupação nas árvores, né? A gente pensa a árvore caindo, ela vai liberar, né, dióxido de carbono para a atmosfera. Que nada. A grande preocupação é o solo. O solo de um ecossistema, principalmente um solo florestal, ele armazena muito mais carbono do que a floresta em si. A reserva de matéria orgânica de uma floresta, ela realmente está no solo, ela está concentrada no solo, não é nem na vegetação. Tá? Então, quando a gente deixa o solo exposto, é que é mais liberador, né, de gases de efeito estufa para a atmosfera. Porque tem muito mais compostos de carbono no solo do que na vegetação. E sem contar que no solo ele já está num estágio de decomposição mais avançado do que a floresta, né? Porque o solo ele tá ali, né? Já está se decompondo. A floresta não, ela está viva, então vai demorar um tempinho ainda. Uma vez que cai a árvore, vai demorar um tempinho ali para ela virar dióxido de carbono. O solo não. Uma vez que você expôs, cara, isso já está vazando ali para a atmosfera. Tá? Temos a superfície, o oceano de superfície, 1.020 gigatoneladas, e o valor impressionante no fundo oceânico, 38.100 gigatoneladas de carbono armazenado. Compara isso com o valor da atmosfera. A atmosfera 750, o oceano profundo 38.100. Então, quando a gente estava falando que tem muito mais dióxido de carbono nos oceanos do que na atmosfera, é por aí mesmo. Ah, muitíssimo mais. Ó, só na superfície. Só na superfície a gente já tem, né, mais do que na atmosfera. Só na superfície dos oceanos. Então, o grande reservatório de carbono do planeta são os oceanos, né? Não é nem a atmosfera. Tá? Isso a gente nota também quando a gente está falando dos fluxos. Pega aqui essa setinha de fluxos aqui entre a atmosfera e os oceanos. Então, anualmente, os oceanos eles fornecem 90 gigatoneladas de dióxido de carbono para a atmosfera via respiração dos seres vivos e decomposição da matéria orgânica morta, tal. Mas ele puxa da atmosfera 92. Tá? Que é através da fotossíntese, né? Quem sequestra dióxido de carbono é a fotossíntese. Tá? Então, os oceanos, na verdade, eles atuam como um sequestrador de dióxido de carbono da atmosfera. Então, nem todo o dióxido de carbono que o homem emite, por exemplo, seja via combustíveis fósseis, seja via desmatamento, nem todo ele fica na atmosfera. Uma parte é sequestrada pelos oceanos, outra parte é sequestrada pela vegetação, né, que vai crescendo. Tá? A gente tem também a parte que é crescida, a gente tem o crescimento pela vegetação agricultável, né, que seria esse 0,5 que estaria representando aí, e a vegetação nativa, que ela pega aí 121,3. Não está em balanço, né, porque se você somar tudo que ela emite, dá 121,6. Então, quem está realmente fazendo como sorvedor de carbono no planeta atualmente são os oceanos. Tá? E aí, como é que fica o ciclo do carbono? As plantas absorvem esse dióxido de carbono e liberam o oxigênio para a atmosfera. Quando elas fazem respiração também, né, que é o tempo todo, elas absorvem esse oxigênio e devolvem o dióxido de carbono para a atmosfera. Tá? Os seres vivos, por sua vez, eles vão consumir... Os seres vivos não, os animais, né, porque as plantas também são seres vivos. Os animais, quando eles consomem as plantas, eles vão absorver essa glicose, né, que não é mais dióxido de carbono, é glicose. Eles vão absorver esse carbono na forma de glicose pelas plantas, que vai ser utilizado em todo o metabolismo do animal. Isso vai ser devolvido para o ambiente durante a respiração
ou na morte do animal. Vai voltar a virar dióxido de carbono. Isso volta para a atmosfera. Essa lógica vale tanto para os ecossistemas terrestres quanto para os ecossistemas marinhos. Tá? Aqui o ciclo da água. Como é que funciona o ciclo da água? A água ela é evaporada dos oceanos e da superfície terrestre também. Ela forma as nuvens. Tá? Quando está na atmosfera aqui propriamente dita, ela vai estar em estado de vapor. Quando ela começa a passar estado líquido, ela forma as nuvens. As nuvens vão ganhando volume, ganhando altura. E na hora em que as gotas ficam suficientemente grandes, que elas não aguentam mais serem suspensas pela turbulência da nuvem, ela vai cair sob a forma de chuva por cima do continente ou dos oceanos. Essa água, então, ela é absorvida pela vegetação e pelos seres vivos, né? De novo, confundindo seres vivos com animais. Vai ser absorvida pelos vegetais e pelos animais. E depois isso vai ser devolvido, seja durante o metabolismo dos seres vivos ou seja durante a morte dos seres vivos, essa água também é devolvida. Tá? A gente devolve então também, né, como metabolismo, através de um processo que nós chamamos de evaporação, que é através do nosso suor, né, do suor dos animais, ou da evaporação dos vegetais. Você também devolve a água para o ambiente. E aí, no final das contas, isso tudo vai caindo nos rios e depois o rio vai caindo nos oceanos. Já aproveitando essa figurinha que eu coloquei para fazer uma crítica, né? Sempre que vocês tiverem eventualmente que falar sobre o ciclo da água, evitem fazer isso que eu fiz aqui. Né? Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. De colocar uma figura que negligencia os oceanos. Tá? Eu sei que o ser humano vive no continente, então a gente está muito mais ligado nos processos que acontecem nos continentes envolvendo a água, mas é muito comum que a gente faça isso, né, de representar o ciclo da água, colocando os oceanos como tipo, só lá no final. Acontece um monte de coisa aqui, lá no final, depois a água vai parar ali nos oceanos. E a gente esquece qual é o tamanho que os oceanos representam para o nosso planeta, o tamanho que eles representam para a quantidade de evaporação, né? A quantidade de água que é produzida no planeta. Eu lembro quando eu dava a disciplina de oceanografia, eu tinha um texto que eu trabalhava com os alunos que dizia assim: os oceanos são um reservatório de água, um reservatório de energia e um reservatório de ignorância. Para mostrar quais são os 3 papéis que ele tem aí dentro do planeta. Então, reservatório de água básico, né, uma quantidade colossal de água. É um reservatório de energia, porque ele guarda alimento, ele guarda combustíveis, né? Ele guarda possibilidades de exploração de energia maremotriz, alguma coisa assim. E é também um reservatório de ignorância, dado o nosso desconhecimento de todos os processos que acontecem ali no fundo oceânico. Então evitem, né, quando vocês forem procurar alguma figura que fale sobre o ciclo da água, e é difícil, esse que é o problema, é difícil. Então desenhe a sua própria, né, melhor. É difícil a gente encontrar uma figura que realmente dê o devido valor aos oceanos, né, que realmente reconheça a dimensão que eles têm no planeta, a dimensão de evaporação que eles produzem. Né, da gente ter a noção de que a superfície continental do planeta é muito pequena, né, a maior parte realmente são oceanos. Aqui é uma curiosidade bem interessante sobre o armazenamento, a distribuição de água que a gente tem pelo planeta. Então, em termos de distribuição entre água doce e água salgada, aproximadamente 97,5% da água disponível no nosso planeta é água salgada, 2,5% é água doce. De toda essa água doce,
69,8, bota 70 aí, tá bom? Né, da nossa água está congelada, está nas calotas polares. 29% é água subterrânea. 0,9% está, por exemplo, né, coloca aí como outros, por exemplo, armazenada nos seres vivos, né, ou está na atmosfera também. E apenas 0,3% está em rios e lagos. Então, realmente, a água doce vai configurar, em comparação com o tanto de água que tem no planeta, ela vai se configurar como um recurso escasso, né? A gente está falando de água potável mesmo, né, menos ainda, né, por causa do gerenciamento que a gente tem em relação à água. Agora, mesmo isso, né, não mostra a assimetria que tem dos recursos hídricos entre os continentes. Tá? Então, existem continentes que são extremamente abundantes em água e existem outros que são mais escassos. Aí no gráfico do lado direito, a gente tem a distribuição da quantidade de água corrente aí pelo mundo. Por isso que ele não colocou a Antártida, por exemplo, que ele não tem água corrente, embora seja na Antártida que a gente tem a maior parte da água doce do planeta. Então, 27% da água doce disponível, né, da água corrente disponível do planeta está na América do Sul. Uhul! 26% na Ásia, 17% na América do Norte, 15% na Europa, 9% na África, 4% na Oceania, 2% na América Central. Agora, olha que comparações interessantes aqui. Olha o tamanho que é a Europa, olha o tamanho que é a África. E a Europa tem mais água do que a África. Tá? Então, realmente, a África ela vai ter esse problema aí de escassez de água em algumas áreas. Ela tem vastas áreas de deserto, né? Mas ela tem regiões também que são extremamente úmidas, né? A África ela tem alguns rios bem grandinhos também, tá? Outra comparação interessante que a gente pode fazer é entre a Ásia e a América do Sul. Olha o tamanho que é a Ásia e olha o tamanho que é a América do Sul, e elas têm praticamente a mesma quantidade de água. Tá? Então, olha como a gente é campeão realmente em termos de eficiência aquática. Né? Olha como a gente tem, né, uma quantidade bem louca aí de água disponível no nosso continente. E aqui na tabelinha, nós temos a descarga média dos rios, ou seja, quanto que os rios liberam, né, jogam no oceano em metros cúbicos por segundo. O que é um metro cúbico? É uma caixa d'água grande. Tá? É um cubo de 1 metro de aresta. 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de profundidade. Por segundo. Senhor Amazonas libera 212 mil metros cúbicos por segundo no oceano. Em segundo lugar, Rio da Prata, né, que é todo um complexo de bacias aí, liberando 42 metros cúbicos por segundo, 42.400. Terceiro lugar, o Congo, 38.800. Quarto lugar, Orinoco, 28 mil. Quinto lugar, Mekong, 13.500. E sexto lugar, o Irrawaddy, com 13.400. Tá? Onde é que fica cada uma dessas coisas, professora? Amazonas, América do Sul. La Plata, América do Sul. Congo, fica no Congo, né, na África. Orinoco, Venezuela. O Mekong fica ali pro Vietnã, Laos, Camboja, né, ele vai, a bacia do Mekong vai pegar todos esses países. E o Irrawaddy fica em Myanmar. Tá? Então vamos comparar aqui a distribuição desses recursos. Qual é o país que pega a maior parte da bacia amazônica? Brasil. Qual é o país que pega a maior parte do Rio da Prata? Brasil. Então, de longe, mas de muito, mas assim, mas assim, é literalmente a lavada, né? É literalmente a lavada a quantidade de água que tem no nosso planeta. Se eu não me engano, não vou saber confirmar essa estatística para vocês, mas eu lembro que eu vi isso na minha graduação. Era 20% de toda a água corrente do planeta está no Brasil. Sabe o que é isso? Cada 5 litros de água que está correndo por aí, uma está no Brasil. É muita coisa. É muita
coisa, né? Então, nosso país realmente foi ignorante, assim, ele passou na fila da água, assim, né? Com gosto, assim, passou na fila da água várias vezes, assim, falou, oh, Deus, eu quero água, vai ficar tudo aqui pra mim. E olha que interessante também a diferença que a gente tem entre o primeiro lugar e o segundo na tabela. Todos os outros estão ali, né? Quase que fazendo um empate técnico, cara, mas é muito impressionante, assim, a diferença do Amazonas pro Rio da Prata, que é o segundo lugar. Tipo, dá quantas vezes isso? Dá 5? É, né? Pouco mais de 5 vezes. Gente, é muita coisa. Meu Deus do céu. O segundo lugar, que já é bastante coisa, o primeiro é mais de 5 vezes mais água do que isso. Meu Deus do céu. É muita água, gente. É muita água. É muita água. Tá? Depois, em terceiro lugar, a gente tem um rio africano. Em quarto lugar, mais um rio da América do Sul, Orinoco. E depois 2 rios asiáticos, né? Isso em termos de descarga, não em termos de tamanho da bacia, não, em termos de descarga, né? A quantidade de água que é lançada no mar, né? A contribuição deles pro oceano. Então, realmente, a América do Sul, de longe, falou em água doce nesse planeta, falou em América do Sul, de muito longe, com todas as implicações geopolíticas óbvias que isso pode ter, tá? O ciclo do oxigênio, como é que funciona? O oxigênio está disponível na atmosfera e ele é pego pelos animais e pelas plantas através de um processo chamado de respiração. Qual que é a função da respiração? O que o oxigênio faz? O oxigênio, ele faz um processo que a gente chama de queima ou combustão. Tá? Qual a definição química é isso? A gente pensa que combustão é só quando tem fogo envolvido. Não. Tá? Queima ou combustão é qualquer reação de um material com o oxigênio. Tá? Então, o oxigênio, quando ele entra no seu corpo, ele vai fazer a reação de combustão da glicose que está disponível no seu corpo, você pegou via alimentação. Essa combustão da glicose vai gerar a energia que você vai utilizar nas suas atividades. Tá? Então, tanto os animais quanto os vegetais, eles fazem a respiração, eles sequestram o oxigênio do ar para poder quebrar a glicose do seu corpo para poder gerar energia. Tá? Os animais, na hora que eles fazem isso, tanto os animais quanto as plantas, eles vão devolver para a atmosfera o produto de uma combustão, que é o dióxido de carbono e a água também. Tá? Se bem que a gente está falando só aqui do oxigênio, mas durante a respiração a gente perde água também. Tá? Tanto as plantas quanto os animais. Que é o produto dessa reação. Uma parte é utilizada pelo nosso metabolismo, mas a maior parte vai para a atmosfera também. Tá? Então a gente devolve o dióxido de carbono pro ambiente. Esse dióxido de carbono depois é apropriado pelas plantas por um processo chamado fotossíntese, que consiste em utilizar essa matéria inorgânica para produzir a matéria orgânica. Então eu pego o dióxido de carbono e vou converter em glicose. Tá? Essa glicose depois vai ser absorvida pelos animais. Aí você já entra no ciclo do carbono. Tá? O ciclo do nitrogênio. Agora, o ciclo do nitrogênio é um pouquinho mais complicadinho, eu vou ficar indo e voltando ali. Eu acho que vou soltar esse slide aqui que ficou para conseguir. Ah, vai ficar muito pequenininho para vocês enxergarem. Tá, vou ter que ficar indo e voltando assim mesmo. Tá? O nitrogênio, ele compõe 78% da nossa atmosfera. E ele é um gás inerte, ou seja, ele não reage, ele não é fácil de reagir com as coisas. Qualquer coisa reage com oxigênio, qualquer coisa pode ser queimada, mas o nitrogênio não. Né?
O nitrogênio ele é mais complicado para reagir. Então, existem alguns elementos da natureza que vão auxiliar na fixação do nitrogênio. Primeira coisa que acontece, né, os raios, basicamente, né, em termos naturais, os raios eles vão converter vão conseguir juntar o nitrogênio com hidrogênio ou com oxigênio. Eles vão fazer essa reação química, né, produzindo ou óxidos de nitrogênio ou então amônia, tá? E esses óxidos de nitrogênio ou a amônia, eles são absorvidos no solo e a partir daí eles vão entrando na cadeia alimentar, tá? Temos também alguns seres vivos que participam desse processo, tá? Então, não somente os raios, mas algumas bactérias, elas vão ter essa capacidade também de transformar o nitrogênio gasoso em nitrogênio útil para a biologia, tá? Como é que funciona isso? Então, além dos raios, a gente tem as bactérias do gênero Rhizobium. Todas essas a gente chama de bactérias nitrificantes, tá, pessoal? Que elas vão trabalhar com o nitrogênio. Elas pegam o nitrogênio gasoso do ar e transformam em amônia. Tá? Essas bactérias aqui vivendo no solo, tá? Elas vivem em uma relação de simbiose nas raízes de algumas plantas que nós denominamos leguminosas, como, por exemplo, feijão. Tá? Então, o feijão, a raiz do feijão, ele oferece proteção para essas bactérias e as bactérias elas vão produzir o nitrogênio que é absorvido pela planta do feijão ou qualquer outra leguminosa que existia aí pela natureza. E aí ela começa a absorver essa matéria orgânica, tá? Inorgânica ainda, né? A amônia ainda é considerado inorgânico, tá? Primeiro, então, essas bactérias, as Rhizobium, transformam o nitrogênio em amônia. Depois a gente tem as nitrossomonas, que vão transformar a amônia em ácido nitroso. E aí, estão aí distribuídas aí no solo. Depois a gente tem as bactérias Nitrobacter, que vão transformar o ácido nitroso em ácido nítrico, o HNO2 em HNO3. Então, também vivendo no solo. Finalmente, é o ácido nítrico que é absorvido pelas plantas. Então, em toda essa cadeia de transformações, né, todo mundo colaborando aí, todo mundo exercendo seu papel. Então, primeiro, nitrogênio é transformado em amônia, amônia é transformada em ácido nitroso é transformado em ácido nítrico e, finalmente, é o ácido nítrico que vai ser absorvido pelas plantas. Aí, o ácido nítrico é utilizado na fabricação das proteínas e do DNA. Tá? E aí, depois, né, que você tem, né, as proteínas e o DNA produzido nas plantas, a hora que os animais comerem, eles vão utilizar esses compostos nitrogenados para produção do seu próprio alimento. Ou do seu próprio DNA, quer dizer, das suas proteínas, do seu DNA. Depois, né, a hora que você tem a morte desses seres vivos, entra em ação os organismos decompositores, que eles vão transformar os compostos orgânicos nitrogenados, essa sigla que eu coloquei aqui, CON, compostos orgânicos nitrogenados. Transformar os compostos orgânicos nitrogenados de novo em amônia. Coloquei alguns exemplos, né, de quais são os nomes que esses compostos recebem, né? Cadaverina, putrescina, escatol e indol. Tá? São os compostos que são exalados durante a decomposição dos cadáveres, tá? Não à toa vai ter esses nomes, tá? Se eu não me engano, o indol, eu acho que é o indol, né? Em baixas concentrações ele tem cheiro de laranja. E ele é usado como aromatizante aí se eu não me engano é o indol mesmo. Um aromatizante aí de laranja. Em baixas concentrações, o cheirinho de laranja. Em altas aí fica o cheiro de coisas podres, tá? Se você se lembra das aulas de química orgânica na escola, eu sei que vocês se lembram, porque vocês foram bons alunos de química,
vocês vão se lembrar, então, que todos os compostos nitrogenados, eles são extremamente fedorentos. Extremamente fedorentos. Os compostos oxigenados são cheirosos. Quem que são os compostos oxigenados? Os ácidos carboxílicos, que são o vinagre, acetonas, que é a acetona, os aldeídos, que mais? Os ésteres, né, que são os aromas de frutas, o álcool, tá? Compostos oxigenados são cheirosinhos, né? Compostos nitrogenados, as aminas, as amidas, eles são extremamente fedorentos, tá? Cara, né, pegando o gancho assim, né? Tava aqui fazendo um creme pro meu cabelo, né? Fazendo a reação ali, eu não sei o que eu fiz ali, eu mudei a sequência operacional, já vi que não posso misturar o ácido direto ali com a amidoamina. Mas tá bom, eu tinha uma amidoamina, que é um composto nitrogenado, que eu uso no meu cabelo, e tem que neutralizar isso ou com ácido cítrico ou com ácido lático. E aí eu misturei no mesmo pote para fazer essa neutralização. Sempre eu colocava, né, primeiro, né, misturado com água, o ácido, para depois colocar a amidoamina junto com o óleo e depois eu misturava. Não, eu misturar o ácido direto com a amidoamina. Rapaz, não teve nenhuma explosão nem nada. Mas o cheiro, um cheiro horroroso de amônia, cara. Eu falei, nunca mais eu misturo direto, cara. Tem que ser uma neutralização um pouco mais lenta. Gente, eu perdi meio quilo de material. Horroroso. Cara, eu colocava essência, você não tem noção da quantidade de essência que eu gastei, né, tentando consertar aquilo, né, não dava. Um cheiro horroroso que incensou a casa inteira. Sabe quando você vai fazer permanente o alisamento no salão, assim, com base de amônia? Cara, mas tipo, muito forte, ficou muito concentrado. Aí eu falei, cara, não dá pra vender isso daqui, mas vamos ver se eu consigo usar, né? Quem é que disse que eu tive coragem de botar aquilo no meu cabelo? Porque o meu cabelo já tem a progressiva de amônia, né? Não ele todo, não é mais na ponta. Mas ele não aguenta. Se eu colocar uma segunda carga de amônia nele, ele vai quebrar todinho. Falei, o quê? Tudo pro lixo. Que dó. Mas é isso, né? A amidoamina que, na hora que eu decompôs ali, liberou a amônia, né? Que tem esse cheiro horroroso aí. É parte das minhas experiências químicas aqui em casa. Bom, e aí depois, né, então essa amônia que vai pro solo, o que vai acontecer? Depois pode, eventualmente, né, as bactérias Rhizobium transformar essa amônia de novo, as Rhizobium não, as nitrossomonas, né, transformar essa amônia de novo em ácido nitroso, que depois vai ser transformado em ácido nítrico e vai voltando aí para cadeia alimentar. Tá? E por fim, a gente tem as chamadas bactérias desnitrificantes, que elas vão pegar os compostos nitrogenados, né, os nitratos que são disponibilizados no solo a partir da morte dos seres vivos, vão reconverter os nitratos em nitrogênio atmosférico, fazendo isso voltar para a atmosfera, para depois ser recaptado. Então tem muitos passos aí, é um pouquinho mais complexo o ciclo do nitrogênio, mas o que a gente tem que frisar aqui, que é importante, né, é que todo o ciclo do nitrogênio, cara, ele é feito por bactérias. Tá? A planta, ela pega ele prontinho, não é que nem o oxigênio aqui, ó, que o ser vivo inteiro, ele tem capacidade de lidar com o oxigênio, ou com o dióxido de carbono, com a água, não. Tá? Para o ciclo do nitrogênio, quem transforma o nitrogênio mineral, né, que seria o nitrogênio da atmosfera, em nitrogênio orgânico, né, nitrogênio útil para um ser vivo, são todas bactérias. Seja para fixar esse nitrogênio na raiz da leguminosa, no solo, para depois ser absorvido, como para fazer isso ser devolvido para a atmosfera via decomposição e via desnitrificação. É tudo bactéria que vai estar atuando aí. Tá? Então a gente percebe o quanto que elas são relevantes para a existência de todas as outras formas de vida, né? A gente despreza umas coisinhas pequenininhas aí que não serve para nada. Não, cara! Né? Elas têm um papel super importante aí, né? Para a formação. Ó, se não tivesse essas bactérias, não tinha como produzir aminoácidos, proteínas e DNA. Tá? Ia ficar só um monte de nitrogênio ali na atmosfera sem fazer nada.
Temos também o ciclo do fósforo. O fósforo também é bastante utilizado na produção das proteínas, tá? Como é que é o fósforo? O fósforo ele vem a partir das rochas. As rochas, a partir da água da chuva, elas são decompostas, liberando aí fosfatos, né? Que são óxidos de fósforo. Esse fosfato que fica disponível no solo, ele vai ser absorvido pelas plantas. As plantas depois vão transportar esse fósforo para os animais. E os animais, quando morrerem, vão ter o seu corpo decomposto. E esse fósforo vai voltar para o ambiente também. Tá? Eventualmente também sendo lançado aí na água do mar. Então, mesma coisa. A mesma coisa vai acontecer com o fósforo ali no mar. Então, as plantas do mar, elas absorvendo o fosfato e sendo depois consumidas pelos animais. Tá? O fósforo é mais tranquilinho. Vai, meu filho. Agora a gente vai falar um pouquinho do conceito de produtividade. Então, produtividade é a quantidade de matéria orgânica que é produzida por um determinado indivíduo, por um determinado nível trófico, por um determinado ecossistema. Quantidade de matéria orgânica que esse bicho consegue produzir. Tá? A gente já tinha falado que a energia ela é utilizada, né? Para que a gente utiliza a energia, tanto a energia quanto a matéria, né? Para manutenção, ou seja, para se manter vivo. A gente utiliza para as nossas atividades diárias, a gente utiliza para crescimento, ou seja, para repor os tecidos que a gente vai perdendo, e utilizamos na reprodução. Tá? Diferenciamos aí os conceitos de produtividade bruta e produtividade líquida. Tá? O que é a produtividade bruta? O que é a produtividade bruta? É a quantidade de matéria orgânica que um ecossistema, que um indivíduo, que um ambiente, que um nível trófico consegue produzir. Tá? Só que uma parte dessa matéria orgânica vai ser consumida pelo próprio ecossistema, pelo próprio ser vivo, pelo próprio nível trófico. Tá? Então a gente tem também o conceito de produtividade líquida, que é descontado esse consumo que é feito pelo próprio ecossistema, pelo próprio nível trófico, pelo próprio indivíduo. Que é basicamente, né, a produtividade primária bruta menos a respiração, que é o grande consumidor de matéria orgânica, o grande consumidor de glicose é a respiração. Normalmente a gente lida com a produtividade bruta. Bom, os ecossistemas terrestres, eles têm uma produtividade de 500 a 70 bilhões de toneladas de carbono por ano, ou seja, que a gente converte dióxido de carbono em glicose, 50 a 70 bilhões de toneladas de carbono, e eles têm uma biomassa de 600 a 1.000 bilhões de toneladas, ou seja, quanto de matéria viva tem nos ecossistemas terrestres? 600 a 1.000 bilhões, essa é a estimativa. Os ecossistemas marinhos, por sua vez, eles têm uma produtividade de 35 a 50 bilhões de toneladas de carbono por ano, apresentando uma biomassa de 1 a 2 bilhões de toneladas. Então, olha que coisa curiosa, né? Os ecossistemas, tanto os terrestres quanto os marinhos, cara, a produtividade deles é comparável. Os ecossistemas marinhos é um pouquinho menos, mas também não tem nada deixando a desejar ali. É um empate técnico. Né? Agora, compara a biomassa deles. A quantidade de biomassa que tem nos ecossistemas terrestres é a quantidade de biomassa que tem nos ecossistemas marinhos. Não tem como comparar. Tipo, tem muito mais biomassa nos ecossistemas terrestres, tem muito mais matéria orgânica viva nos ecossistemas terrestres do que nos ecossistemas marinhos.
Como é possível isso? Então, isso significa que os ecossistemas marinhos são incrivelmente mais produtivos do que os ecossistemas terrestres. Ou seja, com apenas 1 a 2 bilhões de toneladas de matéria orgânica viva, eles conseguem produzir quase a mesma coisa que de 600 a 1.000 bilhões de toneladas que estão disponíveis aí produzindo nos ecossistemas terrestres. Então, isso significa que a produtividade dos ecossistemas marinhos é incrivelmente mais alta do que os terrestres. E quem é que explica isso? É o fitoplâncton. Tá? O fitoplâncton que a gente tinha visto que são máquinas de fazer fotossíntese, não fazem outra coisa na vida. Né? Eles não têm membros, eles têm o corpo transparente, eles não perdem, né, energia utilizando-se para outra coisa, né? Porque não tem outros órgãos para sustentar. Então, o que um fitoplâncton faz da vida? Fotossíntese, só. Ele não tem outra atividade, ele não briga com ninguém, não faz mais nada. Só fotossíntese o dia inteiro, Então, com isso que ele consegue, né, ter essa produtividade tão grande comparado com os ecossistemas terrestres. Nos ecossistemas terrestres, o que uma árvore tem? A árvore tem folha, a árvore tem galho, a árvore tem flor e tal. Então, tudo isso gasta energia para a árvore. Tá? Tudo bem, isso tudo produz energia também, mas também tem um gasto. Tá? Qual que é o gasto do fitoplâncton? Nada. Ele não gasta nada, porque ele não tem flor, ele não tem folha, ele não tem galho, não tem raiz, nada. Ele só faz fotossíntese, só está entregando matéria orgânica aí para o zooplâncton comer. Tá? Então, por isso que os ecossistemas marinhos, eles têm muito mais, uma produtividade muito maior do que os terrestres. Agora, o conceito também, né, dentro do conceito de produtividade, o conceito de eficiência ecológica. A quantidade de energia que o nível seguinte da cadeia trófica vai assimilar. Sempre, a quantidade de energia que você vai assimilar do nível trófico é menor, né, do que a quantidade que você vai passar. A quantidade que você vai passar, quer dizer. A quantidade que você vai passar para o próximo nível trófico é menor do que a quantidade que você absorveu, por motivos óbvios. Você absorveu energia, você absorveu alimento, né? Você absorveu matéria orgânica, mas você gastou isso ao longo de uma vida. Você se reproduziu, você produziu novas células, você fez as suas atividades. Então, você vai passar para o próximo nível trófico, você vai passar muito menos energia, você vai passar muito menos matéria orgânica do que aquilo que você consumiu a vida toda. Tá? Sempre vale mais a pena para o ecossistema, por isso, justamente porque você vai passar menos energia para o próximo nível trófico. Pensa, por isso que a cadeia alimentar ela não vai ter muitos níveis. Tá? Porque eu preciso, como a gente tinha visto ali no slidezinho, deixa eu voltar aquele slidezinho lá. Esse daqui, da pirâmide de energia. Então, eu preciso de 36.380 quilocalorias de fitoplâncton para produzir 596 quilocalorias de zooplâncton para produzir 48 calorias de peixe. Agora, pense em quem vai comer esse peixe. Né? A quantidade, então, de fitoplâncton que vai ser necessária para alimentar todos os peixes que a gente come ao longo de uma vida. Então, é muita energia. Muita energia. E pensa que se fosse alguém comer ser humano, né, a quantidade, então, de fitoplâncton que seria necessária para alimentar esse bicho, né, considerando se a gente fosse comer só peixe, pegando um exemplo aí. Então, é muita energia que um ecossistema teria que produzir. Né? Teria que produzir muito fitoplâncton para conseguir alimentar níveis tróficos cada vez maiores, já que sempre existe uma perda energética aí no meio do caminho. Tá? Por isso que você não vai ter uma cadeia alimentar tão comprida. Tá? Quem é que gasta mais
energia? Os endotérmicos. Tá? Então, as aves e os mamíferos, né, os animais de sangue quente, eles têm um consumo energético muitíssimo maior, justamente porque eles precisam gastar energia para poder manter a temperatura corporal. Então, endotérmicos, eles comem demais, né? Ave e mamífero, cara, come demais. Come demais em comparação, né, então, com o tamanho do seu corpo, né, em comparação com um ectotérmico, ou seja, em comparação com um peixe, com um anfíbio ou com um réptil, né, a mesma quantidade, um corpo do mesmo tamanho de uma ave ou de um mamífero, cara, consome muitíssimo mais, tá? Para poder manter a sua temperatura corporal. Tá? Vai vendo o rendimento aí de cada passagem aí que tem em cada nível. O rendimento da fotossíntese, o que é o rendimento? Né? A quantidade de aproveitamento que eu tenho daquela energia que me foi fornecida. A fotossíntese, ela tem um rendimento de 0,1% da energia solar. Ou seja, 0,1% da energia solar incidente sobre a planta vai virar energia de alimento, vai virar energia armazenada dentro da glicose que a planta vai produzir. Professora, para onde foram os outros 99,9%? Vai para aquecimento, vai para evaporação da água da planta, tá? Mas que vira efetivamente glicose 0,1 só. Tá? Os herbívoros, eles aproveitam 1% da energia que foi produzida pelos vegetais, que por sua vez é 0,1% da energia do sol. Então, o rendimento dos herbívoros, né, o quanto que eles vão conseguir armazenar de energia, é 1% desse 0,1% das plantas. E, por sua vez, os carnívoros, eles vão conseguir manter, né, dentro de um carnívoro 10% do que ele absorveu dos herbívoros, que por sua vez é 1% do que as plantas absorveram do sol, que por sua vez é 0,1%. Ou seja, o rendimento dos carnívoros é 10% de 1% de 0,1%. Faz a conta aí para você ver quanto zero dá isso. Então, cada nível trófico que você vai passando, vai diminuindo o rendimento, vai diminuindo a quantidade de energia que você vai ter disponível para passar para o próximo nível, justamente porque você ficou gastando isso ao longo de uma vida. Ou seja, quanto mais níveis tróficos tem uma cadeia, mais o ecossistema tem que produzir alimento. Isso dá trabalho. Tá? Preciso de uma área maior, né? E quando eu preciso conquistar uma área maior, não vai ter. Eu vou entrar em competição com outros seres, mesmo as plantas fazem competição, né? Para ocupar uma área maior, eu preciso entrar em competição com outras espécies. Não consigo. Então, não vale a pena para o ecossistema manter um ser que tenha nível trófico muito alto ou uma exigência calórica muito alta. Tá? Ele sempre vai ter que trabalhar. Se um ser vivo quiser sobreviver aqui nessa terra, ele tem que ser eficiente, ele tem que fazer as suas atividades com menos energia. Ou a saída, se ele quiser realmente ser um grande utilizador de energia, ele tem que consumir um negócio que está mais na base da cadeia alimentar, que é a grande sacada da baleia. A baleia, ela come zooplâncton, né? Ela come crio, camarãozinho. Tá? Se a baleia comesse peixe, ó, aqui. A baleia, se ela comesse peixe, né, um peixe, né, o equivalente em massa, né, em biomassa, que é muito menos, né, do que o zooplâncton. Se a baleia comesse peixe, com um peixe ela está absorvendo 48 calorias. Mas a quantidade de matéria que alimentou esse peixe é 596 calorias de zooplâncton. Então vale muito mais a pena comer um negócio que está mais na base da cadeia alimentar do que comer o peixe direto. Então ela come o zooplâncton, e só assim que os oceanos têm alimento suficiente para sustentar as baleias. Porque se as baleias comessem peixe, não ia ter alimento suficiente nos oceanos para alimentar esse bicho todo. Tá? Então, se você quiser ter uma necessidade energética muito grande, para você sobreviver nesse planeta, você tem que comer um alimento mais na base da cadeia alimentar.
Se você for consumir alimentos que estejam mais no topo da cadeia alimentar, você tem que ser muito eficiente, você tem que comer pouquinho. Se for comer muito, você não vai sobreviver. Tá? Você tem que fazer as suas atividades com pouca energia. E aí fica a dica, né, pra gente impactar menos o meio ambiente, já que os endotérmicos, eles consomem muito mais energia do que os ectotérmicos. Para quem não consegue se livrar do hábito de comer carne, o ideal seria comer peixe, se você quer reduzir a sua pegada ecológica. Tá? Porque o peixe, né, a quantidade de calorias que 100 gramas de peixe vai te fornecer e a quantidade de calorias que 100 gramas de carne vai te fornecer, o peixe ele necessitou de muito menos recurso do ambiente para produzir aquilo do que a vaca necessitou para produzir aquele bife para você. Ah, então, para reduzir a nossa pegada ecológica, comer ectotérmicos ao invés de endotérmicos. E aqui, para finalizar, então, uma comparação da produtividade dos diferentes ecossistemas que a gente tem pelo planeta, né, em termos de matéria seca, ou seja, só descontando aí a água. Os desertos, tanto os desertos quentes quanto os frios, e o alto mar, eles têm uma produtividade de menos de 0,5 grama de matéria orgânica seca por metro quadrado. Professora, mas o mar não é extremamente produtivo? Calma lá. A gente está falando aqui de alto mar. O alto mar mesmo, ele é desértico. Onde é que eu tenho o mar que realmente é produtivo? É o mar que está mais perto da costa. Porque ele tem ali os sedimentos, né, os nutrientes que são lançados ali pelo continente. Quanto mais perto da costa, mais produtivo é o mar. Tá? Quanto mais distante, menos produtivo. Tá? A título de comparação, né, tipo a atividade pesqueira do Brasil. Onde é que você tem a concentração aí da produção de peixe no Brasil? É o litoral do Amazonas e do Amapá, por motivos óbvios. Né? Tem só um bichinho ali descarregando 212 mil metros cúbicos de água por segundo. Tá? Então ali, quando você está um ecossistema mais próximo da costa, né, mais próximo de rio, ali sim é que vão ser os ecossistemas mais produtivos. O alto mar, marzão mesmo, aberto, é deserto. Tá? As estepes, savanas, lagos profundos, florestas de altitude, agricultura temporária, mares litorâneos têm uma produtividade de 0,5 a 3 gramas por metro quadrado. Então, são ecossistemas um pouquinho mais cheinhos do que os desertos. Agora, ecossistemas mais cheios. Florestas úmidas, lagos pouco profundos, agricultura permanente e os mares subpolares, que a gente já tinha visto que os mares subpolares são super produtivos também. De 3 a 10 gramas de matéria orgânica por metro quadrado. Agora, os caras que realmente vão ser as bombas de produtividade deste planeta. Estuários, que é a foz do rio, ali na hora que ela encontra com o mar, que está pegando, né, nutrientes tanto do continente quanto do oceano. Culturas intensivas, que é antropogênico. Manguezais e os recifes de corais. Esses aqui realmente vão fornecer muitas quantidades mais colossais de matéria orgânica bruta para o ambiente. Tá? Veja que todos eles, né, nessa interface, né, excetuando-se as culturas intensivas, né, que é antropogênico, mas pegando os ecossistemas naturais, né, os estuários, os manguezais e os recifes de corais, onde é que eles ficam aí? Na interface entre o continente e o oceano. Eles pegam nutrientes vindo tanto do continente quanto do oceano. Tá? Aí é o melhor dos mundos. Tá? Por quê? Pensa, tem uma coisa que falta no oceano dissolvido, por exemplo. Né? Uma coisa que falta no oceano dissolvido. Ferro. Os oceanos são pobres em ferro. Quem tem ferro é continente. Tá? No oceano tem pouco ferro dissolvido. Tá? O ferro não é tão solúvel assim em água, por isso que ocorre laterização, esse tipo de coisa. Né? Sódio é solúvel, por isso que o oceano tem muito sódio. Cálcio também é razoavelmente solúvel, né? Então o oceano tem mais cálcio, mas ferro não.
O ferro ele é pouco solúvel. O ferro é utilizado, né, em vários processos biológicos aí. Então, por exemplo, só para dar uma ideia, né, do que isso significa. Se você tem um ecossistema que está na interface do continente e do oceano, um vai sanando a carência do outro, né? Então, o continente ele sana a carência do oceano em ferro, né? Fornecendo esse nutriente aí para o ambiente. Tá? Só para a gente entender o que isso significa. Então, os ecossistemas mais produtivos, né, mais exorbitantemente produtivos do planeta, são justamente esses que ficam na interface continente-oceano. Tá? Então, os estuários, os manguezais, os recifes de corais também, eles não ficam tão distantes assim do continente, não dá para a gente considerar também que tem essa questão aí, né, da proximidade do continente, né, produzindo muito mais nutriente. Fechou então, crianças? Era isso por hoje. Alguém tem alguma questão? Belezinha pura? Então, crianças, obrigada pela atenção de vocês. A próxima aula que eu daria na sequência, ela já foi gravada, ela tá no Moodle, tá? Então, assistam e aí semana que vem a gente faz História da Vida e Evolução. Tá bom? Beijo pra vocês, crianças. Bom resto de semana pra vocês. Se cuidem e usem máscara aí sempre, tá? Vamos sair dessa, se Deus quiser. Firmeza, tchau, tchau. Oi? Imaginei. Mas tranquilo. Aham, imaginei. Espera aí um pouquinho. Fala de novo, André. Não tô te escutando.